paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Que domingo diferente, hein, irmão, né? É carnaval, até parece aquele gostinho do culto de domingo do retiro, né? Aquela atmosfera gostosa. Deus é bom demais. Domingo maravilhoso, a gente está aqui em um tempo onde muitos estão se perdendo lá fora. Nós estamos aqui celebrando que fomos encontrados, resgatados pelo Senhor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso demais. Como disse semana passada, o Caião já falou aqui um pouco, essa misericórdia, essa graça do Senhor nos alcançou e a gente está aqui. Eu não sei você, irmão, mas eu estou muito feliz. Muito feliz porque nessa semana, para ser mais exato, sexta-feira, dia 20, completo 10 anos de casado, para a glória de Deus, amém, irmão? Top demais, estou muito feliz, 10 anos de um compromisso, sendo um homem diferente, um homem de verdade, agora pai de 2 filhos maravilhosos, como é uma bênção na minha vida, a Sofia e o Avelarzinho. Você é louco, irmãos, eu estou muito feliz, nunca imaginei, talvez há 10 anos atrás não passaria na minha vida, na minha cabeça, estar vivendo o que eu vivo hoje, no âmbito ministerial, no âmbito conjugal, profissional. Deus tem sido maravilhoso, para a glória de Deus eu sou muito grato por isso. Talvez você pode perguntar, pô pastor, mas foram dias fáceis? Alguns sim, irmãos, mas outros não, mas eu vejo que hoje, em comparação a lá atrás, o amor só aumentou, e glória a Deus por isso. A admiração nossa como casal só aumentou, aquela cumplicidade hoje é muito maior do que lá atrás, a parceria, a amizade, a aliança, eu vejo que ela está muito mais forte, então isso alegra o meu coração. Fico muito feliz de chegar dessa forma, saudável nesse ponto. Fico feliz de saber que mesmo quando os dias difíceis chegaram, e foram muitos, não foram poucos, nunca passou pela nossa cabeça aquele negócio do eu preciso voltar atrás. Talvez eu fiz uma escolha errada, não vai dar certo. Nunca pensamos em desistir, em soltar a mão do outro. Tivemos, irmãos, diversas discussões nesses 10 anos. Lógico, é normal, somos gente, como cada um de vocês, temos altos e baixos. Mas, glória a Deus, nunca flertamos, irmão, com o famoso vou sair de casa. Nunca flertamos com o vou dormir na minha mãe. Vou ficar uns dias no meu pai, vou ver. Nunca o já deu para mim teve lugar na nossa casa. Para a glória de Deus, são 10 anos que a gente está de pé, firme, caminhando junto, a partir daquele grande dia, que foi um dia que a gente disse sim. Sim um para o outro, sim diante de todos aqueles convidados, diante do Senhor. São 10 anos honrando os votos, irmãos, de fidelidade, de parceria, de amizade, sendo verdadeiros cúmplices em tudo, um ajudando o outro, um encorajando o outro. E eu tenho certeza que eu sou quem eu sou hoje, porque há 10 anos atrás eu encontrei uma Carol que esteve todo esse tempo comigo, me ajudando, me apoiando, me aconselhando, me encorajando quando dá aquele medo, aquela insegurança, ela, vamos para cima. Claro, também sou maduro por tantas as vezes que ela testou a minha fé, aleluia, glória a Deus, mas é maravilhoso isso, e de verdade, irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio de chegar nesse marco. Não sei quantos, já tem 10 anos de casado, que você chegue também, mas eu nunca pensei em viver isso. Nunca, de verdade, nos meus melhores e maiores sonhos, mas Deus é maravilhoso demais. Amém ou não amém? Amém. Se Jesus fez na minha vida e faz, irmão, na minha vida, na minha família, eu te encorajo de verdade a saber que Ele é poderoso para fazer na sua também. Na sua família, na sua casa, Deus é maravilhoso. Amém? Então, aproveitando esse momento que eu estou vivendo, hoje eu quero trazer uma mensagem voltada para o casamento. A maioria de nós aqui somos casados ou estamos em um relacionamento. Vamos tirar aí algumas grandes lições. Talvez tenha alguns aí que são solteiros, fazer para você, que pena. Mas não fique triste, vai ser um alerta. E para que assim você tome uma decisão mais assertiva. Ano passado eu já abordei um pouco de uma temática sobre essa. Vai ser um pouco diferente hoje, mas esse assunto eu creio que nunca é demais. Nunca é demais a gente falar sobre relacionamento. Nada melhor do que a gente sempre reforçar e reciclar algumas coisas que aos poucos, com os dias, com os anos, com as semanas,
vão se perdendo. Então hoje vai ser uma reciclagem. Vocês estão comigo? Então abre comigo aí sua Bíblia. Hoje teremos vários textos, mas o primeiro que eu quero trabalhar nessa manhã, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Deus é bom. Encontrou aí? Gênesis 2, versículo 18. Diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para que o nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Versículo 20, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora, que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a ele levou. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirada. Aleluia. Versículo 24. Por isso o homem deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Amém? Então vamos lá, primeira pergunta, irmão, é obrigado todo mundo casar? Não, não temos esse mandamento. O texto é claro, o Senhor falando aqui com Adão, ele diz, não é bom que o homem viva só. Ou seja, não é bom, mas se ele quiser, está de boa. Não existe um pecado aí, não existe um problema aí, não é bom. Por isso ele fez uma auxiliadora. Mas se o homem quer ficar sozinho, ele que caminhe sozinho. Porém eu, aleluia, louvo a Deus de ter encontrado a minha varoa. Amém, irmão? Quantos homens aqui louvam a Deus de ter encontrado sua varoa? Levanta a mão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Como diz aquele cantor gospel, são complicadas, mas perfeitinhas. Cheia de fase, né, irmão? Deus é bom demais. É um quebra-gelo, irmão, porque hoje vai machucar. E tem gente que não esboça uma reação no quebra-gelo, irmão. Essa que era a hora já de você valorizar, dar aquela moral pra cremosa, já dá aquela piscada, já dá, levanta a mão. A pergunta foi simples: quantos encontraram uma mulher de Deus? Era só levantar a mão. Aí você já está moscando, já ia ganhar o domingo, deu a panguada, ela já está aí do lado com o bico, porque você não levantou a mão. Aí você, mas eu vou mentir, pastor? Irmão, se você não acha que é uma bênção, profetiza, filho do homem. Vamos, é o que tem. É o que tem. Casou? É ou não é? Mas falando sério, a sua esposa é grande parte do que você é. Entenda isso. Sua esposa é grande parte do que você é. Amém. Como assim, pastor? O texto diz que Deus cria a mulher da costela do homem e entrega ao homem. Ou seja, escute, Adão, quem criou a mulher foi Deus. Quem vai fazer a esposa agora é você. É você que vai fazer dela sua esposa. Estão falando com os homens agora, os varões valorosos. Já fecha a porta para ninguém fugir. Cada um de nós aqui, homens, fomos chamados, irmão, nós recebemos a grande e nobre missão de cuidar, de ensinar, de encorajar, de incentivar, de poder lapidar as nossas esposas. Cada um de nós. Talvez se na sua casa as coisas estão invertidas, está um pouco disfuncional, está aquela bagunça de autoridade, uma grande falta de respeito, saiba que na maioria dos casos, não quero generalizar, mas na maioria dos casos, você é o culpado. Você é o culpado. Oxe, pastor, por que eu? Porque muitas vezes você é omisso. Muitas vezes o homem não sabe ter as conversas difíceis no casamento. Muitas vezes o homem não consegue colocar as coisas em ordem dentro de casa. Muitas vezes o homem não sabe ser transparente e falar o que tem que ser, como o que ele está sentindo.
A esposa que você tem, Adão, é a que você criou, é a que você gerou, é a que você formou. Ela só faz, ou talvez não faz, porque um dia você permitiu. Porque um dia foi legal deixar ela tomar a frente de tudo. Um dia foi legal deixar ela resolver todo o problema e você ficar de boa. Agora, hoje, ela já acha que é normal ela tomar a frente, ela não respeita, ela faz tudo, você é o último a saber, porque um dia você, Adão, não tomou o seu papel, não assumiu a sua responsabilidade. Por isso que você tem quem você criou, quem você permitiu. Ah, pastor, mas sabe qual que é o problema? Lá em casa eu não tenho uma esposa crente, minha mulher não é crente. E que tipo de crente você é dentro de casa? Que tipo de crente? Você é aquele crente que desperta nela uma vontade de se tornar uma cristã pela mudança que você mostra e vive? Ou vendo você, o que ela mais quer é passar longe de uma igreja? Porque o Cristo que você apresenta não vai transformar ela, se não transformou nem você ainda. Nem você ainda. Falei, o clima já pesa logo cedo hoje, irmão. É no começo. Você que não valorizou o quebra-gelo, agora já fica com a cara de pastel. Ah, pastor, mas eu fiquei sentido. Eu estou sentido. Você está dizendo que tudo agora é minha culpa, irmão? Posso te falar? Nesses anos de pastoreio e aconselhamento, posso te falar com toda certeza, 90% das vezes, sim, a culpa é sua. 90% das vezes, sim, a culpa é sua. Ou porque você fez algo, ou porque você deixou de fazer algo. Deixou de fazer. Irmão, o líder é o Adão. É o homem. Sendo assim, o sucesso ou o fracasso depende muito dele. Depende dele. Ele é o responsável. Homens da base, nós temos a responsabilidade. Nós somos os homens dentro de casa. E a responsa é nossa. Se deu certo, glória a Deus, estamos no controle. Se deu errado, nós estamos no controle. Foi na nossa mão que deu errado. Gênesis 3, no episódio da queda, você vai ver o quê? Eva come do fruto. Não foi Adão que comeu, foi Eva. Mas o Senhor vem e fala com a Eva? Não, ele fala com Adão. E aí, mano, o que houve? O Adão, tá cuidando não? O Adão, você estava onde que você não viu? A resposta era sua, mano. Era sua, Adão. Não vem agora com mimimi, não. Não vem agora com desculpa, não. O BO agora cai para você, Adão. É para você o rojão agora. Entende, igreja? A autoridade é do homem. Com isso a responsa vem junto. O compromisso vem junto, sim ou não? Sim. Para a mulher, Deus deu o poder. Para o homem foi a autoridade. Como assim, pastor, o poder? Abre aí comigo, Provérbios 14, versículo 1. Provérbios 14, versículo 1. Olha o poder. Versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba, a destrói, com as próprias mãos. A mulher recebeu o poder de edificar ou destruir a sua casa. Ela recebeu o poder de colocar para cima ou derrubar tudo. Esse é o poder. Ou ela edifica, ou se ela for tola, ela vai destruir. Como diz o texto, é com as próprias mãos. Como assim, pastor? É com as atitudes. É com as escolhas, é com os comportamentos, é com a falta de sabedoria, é com o jeito que fala, é com o jeito que se porta. Vocês estão me entendendo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo, sei de cabeça, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, ou tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus, glorifiquem o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, não é bom que o homem viva só, mas se ele casou, agora esse casamento, esse relacionamento, precisa glorificar o nome do Senhor. Precisa. Antes era um para glorificar. Casou, juntou as escovas, agora precisa glorificar em conjunto. Agora precisa glorificar o nome do Senhor a partir dessa aliança. E talvez a pergunta que fica é, mas como eu faço isso? Você, homem, é só ser um homem. Você, mulher, é só você ser mulher. E juntos,
honrarem os votos que vocês têm, o compromisso que vocês têm. Quais votos? O voto que você tem de ser crente, descrito na palavra. Honra esses votos, seja quem o Senhor te chamou para ser. Você homem, você mulher, assuma o seu papel, não queira adaptar o plano de Deus. Honre os votos que vocês fizeram no casamento, como eu falei, há 10 anos atrás eu estava fazendo os meus. Sexta-feira farei outros em nome de Jesus, mas são votos, preciso honrar eles todos os dias. Não é aquele dia só para emocionar, para arrancar um aplauso, dar uma emocionada, não. Mas precisam ser verdades, precisam pautar. Aqueles votos do prometo te amar, prometo te respeitar, prometo ser fiel, prometo ser justo dentro de casa, porque louvamos, né? Que o Senhor odeia iniquidade, Ele ama a justiça, então precisamos ser justos dentro de casa. Quando precisamos fazer isso, pastor? É na saúde e na doença que a gente falou. É na alegria, mas também na tristeza. É no dia bom, mas no dia mal. É até que a morte nos separe. Pelo menos foi isso que a gente falou naquele dia, sim ou não? Ou seja, a primeira forma como a gente glorifica a Deus, com o relacionamento, com a nossa aliança, com o nosso casamento, é honrando os nossos votos, honrando a nossa palavra, sendo um homem de verdade, que cuida, que provê, que está junto, e sendo também uma mulher que ajuda, que encoraja, que fortalece, e assim as coisas vão fluir. Fazendo só o combinado, você nem precisa inventar tanto, é só fazer o que você já falou, o que você combinou, o que você declarou diante dos homens e diante do Senhor. Nem precisa querer inventar roda, é só honrar o que você falou. E não fica bravo comigo, irmão, mas uma pessoa pode não ter dinheiro, uma pessoa pode não ter aquele carro do ano, uma casa top, o trabalho monstro. Nada disso desqualifica tanto uma pessoa quanto ela não ter palavra, quando ela não ter honra, não ter caráter, não ter compromisso, sabe? Ela fala, mas ninguém bota fé, ninguém acredita. Ah, ele falou para mim, mas é tudo igual. Sendo assim, irmão, honre a sua palavra. Minha irmã, honre as suas promessas, honre o seu compromisso, honre a sua aliança. Servimos um Deus que é um Deus de alianças. Ele é reconhecido, não é? Como Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É um Deus de aliança. Da mesma forma, eu e você, o povo, a igreja, precisamos ser um povo de aliança, que sabe honrar a nossa aliança. E falando no casamento, a aliança é um compromisso que a gente tem um com o outro. É um compromisso que a gente firmou. É um voto que a gente fez de estar junto. Agora não é mais dois, agora somos um. Agora não é mais a minha vontade, não é mais o meu jeito. Não interessa que eu gosto, você cresceu assim. Agora somos um, a gente vai ser de um jeito. Vamos se entender. Significa que a gente tem que estar o quê? Misturado. É junto e misturado. Não é dar certo só no quarto, é na vida. É em tudo, precisa dar certo. Tá junto é tá o quê? Numa mesma visão. Não tem como um querer uma coisa e outro outra. Não, é tamo junto. Não é o que eu gostaria, mas é aquilo que faz feliz para ela, nisso aqui eu estou cedendo. Não, isso daqui não é o que agrada mais ela, mas ela está cedendo, porque isso é importante para mim. É uma mesma visão, é concordância, é companheirismo, é combinado. Precisa ter também uma só fé. Não tem como eu colar em uma igreja, ela cola em outra igreja diferente. Não vai fluir. O casal precisa estar alinhado, precisa estar junto, é o mesmo plano, no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma conta, aleluia. É assim que as coisas funcionam. Numa casa que divide tudo, irmão, a multiplicação não chega não, irmão. Se está tudo separado, tudo dividido, a multiplicação não entra. E quando o casal começa a separar a conta, irmão, é detalhe, para outras separações dentro da casa começar a chegar também. É primeiro o dinheiro, depois entra a comparação, e aí é só ladeira abaixo. Então vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Entenda que ser uma só carne, é você ser uma só carne em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Não tenha no seu relacionamento divisões. Não tenha.
Essa semana eu estava conversando com o irmão, a gente saiu para conversar, e aí ele estava falando que ele está sentindo um peso muito grande, porque ele tem se desgastado muito profissionalmente, ele entende que ele precisa ser o provedor daquela casa. E eu falei, mano, mas sua esposa trampa também. Dele, sim, mas o dinheiro dela eu gosto de deixar para ela viver. Eu falei, mas tá tudo errado esse bagulho aí, tá louco? Você tá louco? Como assim? Você tá segurando todo o rojão numa casa que são dos dois. Precisa ser junto. Talvez você consiga puxar um pouco o freio e entender que o dinheiro é dos dois. Não tem esse negócio, não, o que ela ganha deixa ela brincar, comprar de bala. Não é assim não, irmão. É junto, é casamento. Você está dando 320, irmão, para fazer acontecer, tá aí morrendo, ficando doente direto. Não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para cuidar das crianças, porque você está tomando um peso onde não é seu, sozinho, vocês estão juntos. Se vocês querem manter esse padrão, é junto, traz ela para a conta junto. Não é você pagar tudo e deixa ela brincar com o dinheiro dela. Não é assim. Não pode ser assim, irmãos. Mas também não pode ter a necessidade das comprinhas escondidas. Ah, não, eu compro escondido, porque é tudo junto, ele não pode saber. Irmão, isso quebra a confiança do casal. E quando isso é descoberto, revelado, irmão, pode parecer uma besteira, mas uma falta de confiança no casamento é algo muito, muito prejudicial. Muito, irmão. A mentira, os enganos, essas traições financeiras, saiba que elas encabeçam um dos principais motivos, juntamente com o adultério, do motivo de casais se separarem. Porque não confia mais, não tem confiança. E isso que eu estou apresentando aqui, irmão, ninguém nasce sabendo. Mas quando a gente pratica, faz toda a diferença. Quando a gente coloca isso de fato na nossa vida, no nosso casamento, faz toda a diferença. No meu casamento com a Carol, irmão, tudo foi diferente. Quando a gente entendeu o quê? Juntos nós somos mais fortes. É juntos. Eu estou na responsa, eu estou fazendo, mas é junto. Estamos junto. A gente não está para competir. Eu não estou para te impressionar. Não, somos juntos, a gente se complementa. A gente soma, a gente se ajuda. Amém ou não amém? Amém. Isso é o casamento. Isso é o casamento. Texto de Eclesiastes, abre aí, Eclesiastes 4, versículo 9. Eclesiastes 4, versículo 9, olha o que diz. Vamos lá. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Ou seja, dois trabalhando, ganha mais, é mais progresso para a família. Tem um ditado que diz, né, irmão? Você quer ir mais rápido? Vai sozinho. Você quer ir mais longe? Vai com alguém. Isso é para alguém que está pedindo estratégia para o Senhor. Deixa Deus falar no seu coração. Continuando, versículo 10. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Mas ai daquele que está só, porque quando ele cai, ele fica no chão, não tem ninguém para levantar. Versículo 11, se dois dormem juntos, assim eles se aquecem. Mas se for sozinho, como aquecerá? Aleluia. Está com o seu cônjuge aí do lado? Já fala para ela assim, ó, já que é para me aquecer, começa aquecendo meu pezinho gelado, aleluia. Tem irmã que já falou, aí é muito para mim, pastor, vou embora. Quando a gente fala de relacionamento, irmão, de casamento, a gente precisa entender. É parceria. É um tá do lado do outro. Eu não vou esconder as coisas da minha esposa. Eu não posso esconder as coisas do meu marido. Ele é meu melhor amigo. Ela é minha melhor amiga. Eu não posso me sentir confortável ou seguro me abrindo para outra pessoa a não ser o meu marido, a não ser a minha esposa. Tem alguma coisa errada. E eu não sou contra de você ter pessoas de confiança, um amigo, um líder, um pastor, não tem problema. Mas o primeiro tem que ser quem dorme do seu lado. Amém. Quem acorda com você. Precisa, não, mas ela não me entende, você está maluco? Como assim? Aí você quer que eu te entenda, meu irmão? Você quer que eu te entenda? Ela não te entende, você quer que eu entenda? Precisa saber e entender. É para adulto. Precisamos entender, irmão. Quando a gente fala de relacionamento, eu gosto muito de trazer o texto do fundamento.
de Mateus 7, o famoso Sermão da Montanha, versículo 24, quando Jesus disse sobre a construção. Vou ler com vocês. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. O texto do fundamento. Olha o que Jesus diz. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vem a chuva, as inundações, os ventos castigar a casa, ela não cai, porque ela está alicerçada, ela foi construída sobre uma rocha firme, inabalável. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é um tolo, como uma pessoa que constrói a casa na areia. Porque vem a chuva, vem a inundação, vem o vento castigar a casa, ela cai em um grande estrondo. Eu creio, irmãos, que não, se não todos, uma grande maioria conhece esse texto. Mas infelizmente, nem tudo que a gente conhece a gente pratica. Nem tudo que a gente sabe, a gente faz. Aqui Jesus ele está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que põe em prática os meus ensinos, aquele que caminha segundo os meus conselhos, é semelhante a um homem que está construindo algo sobre uma rocha firme, algo sólido, ou seja, algo forte, resistente. Porém, todo aquele que ouve a minha palavra, todo aquele que escuta os meus ensinos, que vem no culto, que frequenta uma igreja, mas não pratica, mas não coloca em prática, não aplica na vida, no casamento, na história, é semelhante a um tolo. Porque vem as dificuldades, vem os problemas, vem as adversidades que vão vir, ela atinge tanto a casa que está firme, como a que está fraca. A diferença é que quando está fraca, ela cai. O teto voa, perde a cabeça, dá a cabeçada, faz besteira, dá tudo errado. Por quê? Porque está fraco, não está alicerçado. Eu costumo dizer, irmão, como eu sempre falo aqui, a palavra que muda alguém não é a que você escuta, é a palavra que você está disposto a praticar lá fora, está disposto a viver lá fora. É quando você sai da igreja e põe em prática, termina o sermão e fala, peraí, eu preciso consertar isso aqui. Porque é como Jesus diz, não basta conhecer, não basta saber, não basta eu entender, como eu vou conseguir ter um casamento saudável? É necessário eu estar disposto a viver, da forma que o Senhor nos chama a viver, da forma que o Senhor nos chama a ser dentro do casamento. Nesses 10 anos eu aprendi algo valioso, irmão. O quê? A gente não pode deixar a peteca cair, irmão. Não pode deixar. Vão ter momentos, irmão, que o relacionamento vai querer entrar numa rotina, vai querer entrar num automático, vai querer entrar num comodismo. E aí, pastor, o que eu faço nessa hora? Se reinventa, meu irmão. É criatividade. Não deixa essa estação chegar e permanecer. Chegar, ela vai. É se mexer. Solta o romântico, ativa o último romântico que está aí dentro de você. Tenta quebrar a rotina, quebrar as coisas, mas faz alguma coisa nova. Não perca o romantismo, meu irmão. Não perca, minha irmã, o romantismo, a parceria de antes. Porque agora ele está trabalhando muito, pergunta para ele, está tudo bem? Como foi lá? Tem algo que eu posso te ajudar? Às vezes só você não pilhando tanto já vai estar ajudando tanto, mas esteja do lado, queira estar do lado somando. Irmãos, muitos casais entram em ciclos péssimos. Nesses anos todos a gente já teve junto de vários. Por quê? Porque se acomodaram, se esfriaram, começaram a entrar numa rotina e aí aos poucos vai relaxando. E sabe aquelas cartinhas do começo não tem mais? Aquelas mensagens não chegam mais? As brincadeirinhas gostosas não se faz mais? E aí, irmão, tudo vai dando ruim. E eu sei que isso é para alguém que está aqui. Volte hoje a fazer aquilo que um dia arrancava sorriso do rosto dessa mulher. Conta as piadas sem graça que é só ela que dava risada. Volta a falar. Volta você hoje, irmã, a fazer aquilo que arrancava sorriso desse homem. Dele olhar e falar, nossa, tá diferente. O que aconteceu?
É isso aí, tô querendo, vamos. Volte a fazer. Volte hoje. Isso é construir o relacionamento, irmão, sobre a rocha, sobre algo firme, sobre algo que pode vir um problema no trabalho e não vai abalar a casa, sobre algo que pode passar um problema financeiro e não vai abalar a casa, algo que pode dar um problema ministerial na igreja e não vai abalar a casa. Porque, irmão, uma casa firme suporta um ministério com dificuldade, uma vida profissional, uma vida financeira em dificuldade. Agora, irmão, você ficar querendo ter um ministério firme, achando que vai sustentar uma família, não vai. Não vai. Não vai dar certo. Então volte hoje. Os problemas, os ventos, as inundações, elas vão chegar. Mas posso te falar uma coisa? Isso não abala um casal que está na rocha. Não. Isso amadurece. Isso fortalece. Isso deixa mais cascudo. Grave isso, meus irmãos. Os problemas que vêm e eles vão vir, eles não são para te destruir. Na verdade, eles só vão te revelar. Vão revelar. Revelar o quê, pastor? Se de fato você consegue honrar a sua aliança. Se de fato você está honrando a sua aliança. Se o eu te amo vai chegar também no dia mau e no dia ruim. Se no dia que está lá, parecendo uma doida dentro de casa, sem maquiagem, sem nada, se vai chegar um eu te amo. Estou fechado com você. Se realmente o tamo junto vai ser na fase boa e também na fase complicada. Porque todo mundo passa pela fase complicada, pela fase difícil. Se o para sempre vai ser nas vacas gordas e também nas vacas magras. É isso que revela, irmão. É isso que revela. O segredo que eu conto para vocês, que me fez romper essa primeira marca de 10 anos de casado, meu irmão, foi entender que eu e minha esposa somos um time, somos aliados, nós somos parceiros, irmão, não adversários. Eu não tenho que mostrar nada mais para ela não precisa me provar nada, estamos juntos, correndo para o mesmo lugar. Ela sabe que pode contar comigo. Eu sei, eu posso contar com ela. Todo mundo pode virar as costas. A única pessoa que eu morro confiando, ela não vai virar as costas para mim. Ela está comigo do meu lado. E isso faz toda a diferença, irmão. Quando você tem essa certeza dentro de casa, faz toda a diferença. Quantos estão entendendo? Isso tudo muda quando você entende. Quando você pratica. Isso faz com que o relacionamento seja mais fácil, mais leve. Mas vamos lá, né, irmão? O que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Mas como eu disse no texto, muitas vezes a gente só não pratica. A gente sabe, conhece, escuta, mas a gente não quer viver. A gente não pratica, somos ótimos ouvintes. Damos glória, aleluia, falamos amém no culto, falamos é isso, mas a gente sai daqui e a gente não pratica. A gente não ativa isso. E é o que faz muitas vezes o casamento abalar. Faz o relacionamento abalar. Porque a maior mentira que contam sobre o casamento é: case e seja feliz. Sabe de nada. Sabe de nada. Casamento é sacrifício, irmão. Casamento é entrega, irmão. Casamento é renúncia. É um se doando pelo outro. É um servindo o outro. Isso é casamento. O homem não tem que querer ser feliz. Ele vai entregar a felicidade no colo da esposa. A esposa não vai buscar a felicidade dela, ela vai tentar trazer a felicidade no colo do marido. E juntos eles vão conseguir ser uma família, feliz, glorificando o nome do Senhor. É dessa forma, mas é a partir da entrega de um, da renúncia do outro, do sacrifício em conjunto, que as coisas vão acontecer. É a partir disso. Eu tenho certeza que todos aqui pedem, querem, desejam que o Senhor abençoe seu casamento, abençoe a sua família, abençoe as suas alianças. Você que é solteiro, ora para ter um casamento abençoado. Mas entenda, para isso acontecer, existe um jeito certo de se viver. Existe o jeito certo da bênção chegar. Como, pastor? Respeitando a forma que ele estipulou, os papéis e responsabilidades de cada um. É desse jeito. É fazendo o que tem que ser feito, sendo quem foi chamado para ser. E aqui é a ferida do negócio. Essa é a ferida da mensagem. Porque esse é o lugar que a maioria das pessoas se perdem. Nos papéis e responsabilidades. Efésios capítulo 5, versículo 25.
famoso texto do apóstolo Paulo orientando aos maridos. Versículo 25. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que amor sacrificial que o homem precisa ter dentro de casa. Amem as suas esposas, da mesma forma, ou melhor, com o mesmo amor. A analogia é, olha o que Cristo fez pela noiva, pela igreja. Faça a mesma coisa dentro de casa. Se preciso for, Cristo foi, morre por ela. Morre por ela. Entrega a sua vida por ela. Irmãos, assim como Cristo é para a igreja, você, homem, precisa ser dentro de casa para sua esposa. É essa segurança que nós, a igreja do Senhor, temos em Cristo. É essa segurança que sua esposa tem que ter em você, mano. É essa segurança que ela tem que ter em você. No aspecto de liderança e autoridade, a de Jesus nunca foi autoritária. Não, irmão, foi marcada pelo serviço, pelo que se doava, pelo que se entregava, pelo que servia, pelo que se envolvia. E é o que ele nos estipula, é o que o apóstolo Paulo fala. Ser o cabeça da casa, o líder da casa, não é ser esse machão, o cara só que manda, que fala mais alto, que grita mais, o que faz cara feia. Não, esquece isso. É o que mais serve, é o que se sacrifica, é o que se preocupa, é o que assume a responsa, é o que se coloca à frente do rojão e fala, tamo junto, conta comigo. Se não der certo, saiba que eu vou morrer tentando. Tenha essa certeza, mulher, eu morro tentando. A responsa, vamos, tamo junto, não vou largar a mão. Vou falar uma realidade aqui, irmão. Muitas mulheres se sentem muito mal, com o fato do Senhor as chamarem a ser submissas dos seus maridos. Mas na verdade, toda mulher que se sente mal com isso é porque no fundo não entendeu. Porque na verdade, a mulher precisa se submeter a um homem que tem que dar todo o conforto e segurança, proteção a ela. Então para essa mulher deveria ser um privilégio se submeter a esse homem, que se preciso for ele vai morrer por ela. Ele está à frente, ele está cuidando de tudo. Porque a mesma Bíblia que está falando, mulher, se submeta ao seu marido, auxilie o seu marido, é a Bíblia que fala, marido, se preciso for, morre por ela. É para amar ela, é para cuidar dela, é para proteger ela. Então era para ser um privilégio, mas hoje está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. E é aí que muitos se perdem. Por quê? Porque como o fruto do pecado entrou, a gente sempre quer fazer o mais fácil, não o certo. A gente quer adaptar o plano. Vai parecer que vai dar certo, mas não é o que Deus chamou. Uma adaptação não é o que Deus nos chamou para viver. Já que a gente vive numa temporada de muitos homens omissos e devagar, muita mulher para frente que gosta de dominar e mandar, muitas casas, o que eles fazem? Vamos inverter as coisas. Eu não gosto de falar, você gosta de mandar, eu sou você o que obedece, você é a que manda, e a gente adaptou o plano e tudo vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa em amor, se você quer a bênção de Deus, existe o jeito certo de viver. Não é assim. Não é assim. Ah, mas na minha casa dá certo. Não estou nem aí para sua casa, o que vale é o que está escrito, irmão. É o que está escrito, é como ele falou. Ele falou, ele disse como as coisas deviam funcionar. Entenda! Irmã, o líder que ele chamou não é você. Não é você, irmã. Não é. Mas pastor, na minha casa dá certo. Ele é mole, eu gosto de resolver. Se vira, irmã. Se vira. Dá seu jeito. Ajude a desenvolver uma liderança dentro de casa. Mostra para ele que você não vai fazer a obrigação dele. Você não vai assumir o papel dele. E você não está para tomar o lugar dele. Você quer ajudar ele. Mas quebra o seu orgulho e se submete a ele. Ajude-o a desenvolver essa liderança. Mostra que você não está para competir, que você não está para mandar. Mostra que você quer ajudar ele a se tornar o homem, o sacerdote, o líder. Então respeite ele. Tenha paciência com ele. Tenha sabedoria. E não assuma a sua função que não foi Deus que te deu. Não foi.
Esses acordos não estão de acordo com aquilo que Deus nos chamou. E se você quer a bênção dele, tem um jeito certo de se viver. Saiba que muito antes de você agora ter que se submeter a esse cara devagar, você vai estar se submetendo àquilo que Deus te chamou para fazer. Ser uma auxiliadora, alguém que vai ajudar, somar, tá lado a lado, entendendo que ele é o cara que tem que conduzir. Ele é o cara que tem que fazer. Para você agora, meu irmão, que está ouvindo, para de negligenciar o seu papel. Para de ser frouxo. Para de ficar com medo e ficar toda hora dividindo a responsa com a sua esposa. Seja homem, irmão. Seja homem. Para de se esconder atrás dessa mulher de força que é a sua esposa. De energia. Assume o seu papel. Seja homem. Se posiciona. Se posiciona. E viva um casamento para a glória de Deus. Dá um glória a Deus com raiva, irmão. Se posiciona. Se posiciona. É muito fácil, irmão, a gente falar que quer que Deus abençoe a nossa aliança, irmão. Todo mundo fala: Senhor, eu quero que você abençoe a minha casa, minha família, meu relacionamento. É lindo isso. Mas a pergunta é: existe disposição para viver da forma como Ele nos chama a viver? Ou a gente só quer que Ele abençoe? São só palavras vazias, irmãos. São só palavras vazias. É Tiago 1:22. Não seja só praticante, não seja só ouvinte, seja praticante. Não basta somente falar, tem que viver. É viver, irmão. Você que está solteiro ainda, escuta. Saiba escolher. Não seja emocionado. Não seja uma emocionada. Casamento não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Fique escolhendo o bonzinho, o omisso, aquele que só falta você dar um tapa na cara dele, viu, irmã? Vai chegar a hora que você vai ter que deixar esse cara aí colocar ordem na casa, se você quer a bênção de Deus. E aí vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Porque se você quer a bênção do Senhor, existe o jeito certo de conduzir as coisas. E você achou que está ruim? Fala comigo não, reclama com o Senhor. É Ele que falou que é assim. Está escrito. É o que Ele disse. Não fica bravo comigo não. Aleluia? Eu não estou inventando a roda aqui não, irmão. Eu não estou pregando nenhuma novidade para você. Nada demais. Mas seja sincero com você. Seja muito sincero. Talvez respondendo algumas questões como essa, vai revelar do porquê o seu relacionamento está como está. Do porquê vocês vivem como vivem. 2 negligentes. 2 que estão tentando adaptar as coisas. São negligentes na construção. Leva tudo na barriga. Não firma um casamento, não coloca as coisas direito, não faz as coisas, não honra esse homem, essa mulher, não usa aliança, querem fazer as coisas tudo de qualquer jeito, é um passando por cima do outro dentro de casa. Nós vai se entendendo assim. Vocês estão de brincadeira, irmão, como é que Deus vai abençoar desse jeito? Como que vai vir a bênção? Vocês não estão vivendo o que Deus chamou, a forma como Ele determinou. Aproveitando essa temática, eu já falei aqui em outras vezes, irmão, e eu sou pai de menina. E o que eu já vi de muitos pais crentes, dizendo para a filha, você tem que estudar. Filha, você tem que ser independente. Você tem que crescer e não depender de homem nenhum. Isso é a maior besteira que um pai pode fazer. É a maior besteira. Por quê, pastor? Porque o princípio bíblico é que ela encontre um marido para se submeter a ele. Ela vai ter que se submeter a ele. Ela vai ter que respeitar ele. Ela vai ter que se sujeitar a ele. Não tem problema ela estudar. Não tem problema ela se capacitar. Não tem problema ela se preparar. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher desenrolada. Ela fazia, ela comprava, ela vendia, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos. Mas não podemos colocar na cabeça da criança feminina que ela tem que ser independente, protagonista, viver sem depender de ninguém. Não é esse o plano de Deus. Não foi para isso que Deus chamou. E você que é pai, eu também sou pai de uma menina. E a maior atitude de amor é você ensinar sim ela a se preparar, mas entender, você um dia vai encontrar um homem que vai cuidar de você. Um homem que você vai ter que respeitar. Você vai ter que se sujeitar. Da mesma forma que você respeita o papai, um dia você vai respeitar o seu marido. Então escolha bem. Saiba quem vai ser, como vai ser. Que seja um homem de Deus. Porque o homem de Deus vai querer, se preciso for, se colocar na frente do tiro por você. Ele vai te amar. Ele vai se sacrificar por você. Isso é o papel do pai. Isso é o papel da mãe cristã. Vivemos nesse tempo onde tem um monte de mulher, irmão.
Você deve conhecer várias. São mega bem-sucedidas, irmão, mas não tem sucesso na vida familiar. Não tem. Por quê? Porque elas mandam tanto lá fora, aprenderam tanto errado as coisas, que chega dentro de casa, ela não consegue se submeter, então ela não consegue agora voltar atrás. Não dá mais. Ela não consegue voltar e se adaptar no plano bíblico. Ela não consegue mais respeitar. Ela não consegue. Porque ela foi criada de uma forma que se perdeu. Então ela virou uma máquina lá fora, mas não consegue ter um casamento frutífero. Não consegue. Muitos que eu vejo estão casados, têm filho, mas você vê que não glorifica o nome do Senhor. Porque o cara não assumiu o papel dele. Ele está lá, só sobrevivendo. E ela está lá, fingindo que está bom, e os dois vão brincando de casinha. Mas não vivem aquilo que Deus chamou. Cuidado, meus irmãos. E você que é um pai de menina, você que é uma mulher solteira que está ouvindo, entenda. Se você quer viver as bênçãos de Deus, existe o jeito certo de viver. Existe o jeito como Ele nos chama a viver, amém? Amém. Outro detalhe, essencial, que eu vejo que a gente chega de uma forma tão gostosa nesses 10 anos. Tanto eu quanto a Carol, nós somos um casal, irmão, que nós sabemos ter conversas difíceis. Irmãos, isso faz toda a diferença também, irmão. Nós temos liberdade. Nós temos confiança um no outro para entender e confiar. E eu posso falar com ela aquilo que não me agrada, e ela vai falar aquilo que não agrada a ela, e eu não vou ficar magoado. Eu não vou ficar triste. Nós somos maduros. Somos maduros e sabemos que tem coisa que tem que falar. Tem que falar. Então a gente sabe que tem hora que vai ser coisas que ela vai falar e eu não vou gostar. Mas também vai ter coisas que ela precisa ouvir e ela não gosta, mas são importantes. Então a gente encontrou o jeito certo da gente falar sem se magoar, mas não deixar de falar. Tem que ter as conversas. Sejam coisas simples, coisas do dia a dia, como coisas íntimas também. Tem que trocar ideia. Não está legal. Se existe algo desconfortável, não está bacana. Caso contrário, irmãos, sem essas conversas difíceis, o amor vai passando. A admiração vai passando. O interesse vai passando, vai sumindo, vai se perdendo. Eu oro em nome de Jesus, irmãos, para que vocês casados aqui sejam mais parceiros e íntimos do seu cônjuge. Que vocês saibam conversar um com o outro. Tenham liberdade para conversar um com o outro de tudo, de tudo. Nesses anos todos, muitos casais têm dificuldade de se relacionar até de forma íntima, porque não sabe conversar. Não sabe falar o que está legal, o que não está, porque vai ficar triste, vai magoar, vai ficar sem falar comigo. E nisso a relação não glorifica o nome do Senhor, porque não abre a boca, não sabe conversar. Conversa com a amiga, conversa com o cara na rua, mas não conversa com a esposa, não conversa com o marido. Como que vai arrumar? Você vai dormir com o cara lá do trabalho? É ele que vai consertar? É o seu amigo do serviço que vai resolver a situação? Então é com ela. Saiba conversar, saiba ter conversas difíceis. Entende, irmãos? Conversas difíceis são necessárias. São necessárias. E precisamos ter e ser maduros para conseguir ouvir certas coisas e não levar para o pessoal. Não levar para o coração, porque vai ter coisa que não vai agradar mesmo, não. Ninguém é perfeito. Se você não sabe, nem a sua esposa te acha perfeito. Nem o seu marido te acha perfeito. Então vai ter coisas que ela vai falar e não vai gostar, mas são importantes para ela, são importantes para ele, e se são importantes, a gente tem que aprender a resolver, a gente tem que conseguir resolver, amém ou não amém? Amém. Em resumo, irmão, eu não preciso falar para você que casamento é fácil, porque você sabe que não é, você sabe que não é, mas só vence quem persevera, só quem resiste, é só quem não desiste, que consegue chegar até o fim. São apenas 10 anos. Tiveram muitos momentos que eu demonstrei amor para a Carol, que a Carol também demonstrou muito amor por mim, mas teve momentos que ela demonstrou, sabe, a forma mais linda que ela demonstrou amor para mim, e eu demonstrei para ela nesses 10 anos, foi perdoando uma mancada que eu dei. Foi quando ela fez uma coisa que eu não gostei, e mesmo assim eu tive que perdoar. Não foi quando ela me deu um presente, não foi quando a gente foi viajar, não foi quando a gente troca de carro, se muda para uma outra casa.
A maior prova de amor que um casal tem para com o outro é quando ele consegue se perdoar e se resolver. Falar, vamos para frente. Mais uma milha. Por mais que a gente ama um ao outro, irmão, tem dia que a gente vai errar, mesmo tentando acertar. Tem dia, irmão, que mesmo tentando agradar, a gente vai fazer chorar no final do dia. No final do dia não vai dar. E é com isso que o amor vai entrar em cena, através do perdão. Através da desculpa. E o perdão é algo fundamental para um casamento saudável. Fundamental, irmão. Pessoas que têm problema nessa área do perdão, elas nunca vão dar certo no casamento. Nunca vão dar. Sempre vão estar presa, parada, adoecida, com as coisas lá de trás, com as mancadas lá de trás. Por isso que casamento é para adulto, não é para criança. Porque precisa ter estômago muitas vezes. Precisa ter entendimento de saber que hoje é ela que está errando, amanhã sou eu, e as coisas vão ter que se acertar. O casal precisa aprender a usar o perdão dentro de casa, irmão. Precisa aprender a usar o perdão dentro de casa, se quer viver um casamento saudável. Ou você usa, porque vai chegar vários momentos para usar, porque somos diferentes. Fomos criados em contextos diferentes, por famílias diferentes, em culturas diferentes, em regiões diferentes, temos hábitos diferentes. E você acha que a partir do momento que eu disse sim, ela disse sim, fomos para casa, deu a namorada da lua de mel, no outro dia tudo casou? Não é assim, irmão. Um monte de coisa que para mim era de boa, para ela é ruim. Um monte de coisa que para ela era de boa, para mim é inadmissível. E aí agora, porque agora não somos mais dois. Agora o texto diz que somos um. E é se entender. É se entender. E eu vou perdoar as coisas que ela faz e para ela estava normal, até o tempo dela mudar. Ela vai me perdoar porque eu fui criado assim, e aí vai ter um tempo para eu mudar, e aí as coisas vão caminhando. Perdão não é um sentimento, não. Eu vou esperar sentir. Eu vou esperar sentir. Não, irmão, perdão é algo que a gente não precisa sentir, a gente não precisa encontrar em casa. Perdão é uma decisão que a gente precisa tomar. A gente decide perdoar. É um compromisso que a gente assume. Muitas vezes pessoas estragam seus relacionamentos porque fica trazendo para a mesa assunto que já resolveu, mano. Isso aí já resolveu. Já está certo, nós já brigou, já chorou, já se reconciliou, e aí de novo está falando isso aí? Vai trazer de novo algo que já foi superado? Não vai nunca dar certo. É decisão. Está resolvido, é uma pedra, acabou. E eu sei que você está aqui. Então começa a deixar as coisas no passado. Para de toda hora ficar trazendo. Já resolveu? Resolveu, mano. Viva agora um presente de forma diferente. Viva de forma diferente. Glorifica a Deus agora de forma diferente. Entenda, a maior prova de amor que um casal dá para o outro é o perdão. Porque quem muito ama, perdoa. Jesus Cristo fez isso por nós, irmão. Quem muito nos amou, Ele nos perdoou, igreja. Sendo assim, dentro do casamento precisa ter o perdão. O perdão sara. O perdão fortalece. O perdão nos amadurece como casal. Fortalece a nossa união. Sendo assim, não fique esperando para perdoar, não. Se resolve. Se resolve. Decida caminhar mais uma milha. Acredite mais uma vez. Amém? Para concluir, que eu estou atrasado. Último texto. Marcos capítulo 10. Não posso. Marcos capítulo 10, vamos ler o versículo 6. Quero ler com vocês aqui. Vamos lá. Deus fez o homem e a mulher, desde o princípio da criação. Por isso o homem deve deixar a mãe e o pai e se unir à sua esposa. E os dois se tornam um só. E uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Sabe, irmãos, casamento é uma aliança. Casamento é um pacto, um juramento, um voto. Qual voto? De algo que ninguém deve separar. Aquilo que Deus uniu, que ninguém venha desfazer. Aquele compromisso que você firmou, que nada venha romper. O versículo 9 diz que ninguém separe.
aquilo que Deus uniu. Que você entenda em nome de Jesus nessa manhã, domingão de carnaval, que o seu casamento em nome de Jesus é algo muito mais do que um papel, muito mais do que uma aliança que talvez você pode estar na rua e sofrer com alguém roubar, muito mais daquela certidão que pode molhar e estragar. Casamento, irmão, é uma construção diária, e que a cada dia o Senhor possa nos abençoar nessa construção, que a cada dia a nossa aliança esteja firmada somente no Senhor, porque estando nele, o vento pode vir, a chuva pode vir, as inundações podem vir, a casa pode sofrer, mas ela não vai cair, ela não vai desabar. Que em nome de Jesus, meu irmão, você venha viver um casamento que glorifica o nome do Senhor. Que nessa manhã você venha viver uma grande renovação no seu relacionamento, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu quero orar com você, fique de pé. Vamos orar. Na sequência a gente vai adorar o Senhor mais uma vez. Mas eu queria orar com você, e se você casado está aqui junto com a sua esposa, queria que você abraçasse ela aí agora. Tenta abraçar ela aí. Vem cá, amor, vem cá ficar junto. Se você está solteiro, peça apenas para o Senhor: Senhor, me dê sabedoria na escolha. Me dê sabedoria, Pai, na minha decisão. Sabe, irmãos, brigas, dificuldades, diferenças, a gente sempre vai ter e sempre teremos, irmão. Mas o segredo não está em quantas brigas você tem, e sim o quanto vocês dois vão estar empenhados em superar, em fazer acontecer. Briga sempre a gente vai ter, irmão. Uma diferença, uma dificuldade, um estresse, sempre teremos. Mas o segredo não é a quantidade de briga, não, eles só brigam, não tem problema, eles estão se resolvendo, eles estão se entendendo. É aí que faz as coisas acontecer, irmão. Isso é parceria, isso é amizade, isso é intimidade, irmão. É superar a cada dia, é a cada mês, é a cada ano, é a cada discussão. Não superamos. 10 anos vamos completar na sexta, irmão. Não significa que foram 10 anos fáceis, não. Mas foram 10 anos que a gente decidiu não desistir. A gente decidiu seguir em frente, mesmo quando doía, mesmo quando machucava, mesmo quando só tinha uma aliança, mas ainda havia uma aliança, e era isso que sustentava. Sabe de uma coisa, irmão? Hoje é um ótimo dia, é um excelente dia, mano, para você olhar nos olhos dela, dele, e dizer: tamo junto, eu te amo, sou grato a Deus de ter você do meu lado, eu sou grato a Deus de ter colocado você na minha vida, obrigado. Talvez eu várias vezes dei mancada e eu nem vi, eu te magoei, então me perdoa, saiba que toda vez que erro, saiba que eu estou tentando acertar. Eu te amo, eu conto com você, eu estou fechado com você. Use esses minutos, meu irmão, esses minutos aqui agora, para você talvez pedir perdão e assumir negligente em algumas coisas. Tem coisas lá em casa que eu coloquei a responsa em você, está errado, me perdoa. Se comprometa. A partir de hoje eu quero ser um homem diferente. A partir de hoje, amor, vamos ser uma família diferente. Nós vamos dar um exemplo para essas crianças. Nós vamos viver de uma forma diferente. Amor, a partir de hoje, aquela vez lá, roubaram nossa aliança, eu vou comprar, eu quero te honrar, eu quero te pôr uma aliança no dedo. Sabe? Eu te reconheço como minha mulher. Amor, não casamos ainda? Nós vamos casar, amor. Nós vamos casar. Não dá para fazer festa agora, mas você é minha mulher. Tá comigo, eu tô fechado com você. Existe uma parceria não somente no quarto, na vida. Na vida, e eu te honro. Você quer casar comigo? Todos os dias, você quer estar comigo? Renove seus votos, meu irmão. Use essa manhã para dizer para ela, o marido, o homem que você vai ser, a esposa, a mulher, minha irmã, que você precisa ser dentro da casa. Abre a sua boca. Meu
Verbalize, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Vem de a cada coração, Deus. Tu sabes, Senhor, as lutas, as adversidades, as dificuldades que cada um aqui passa, Pai. O Senhor conhece no íntimo, Deus. O Senhor sabe, Pai, cada casal que aqui está capengando. Então traz hoje de volta o amor, Pai. Traz hoje de volta a esperança. Aqueles que estão fraquejando na fé, traz esperança de novo, Jesus. Traz ânimo hoje de novo. Traz a alegria do Senhor sobre aquele relacionamento hoje de novo. Em nome de Jesus, Pai. Repreendo agora todo flerte com o divórcio, Deus. Todo flerte com o adultério, Pai. Que toda enganação, toda mentira venha cair por terra agora em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio, em nosso casamento, em nossas vidas. Eu creio pela fé, Senhor, que relacionamentos estão sendo curados hoje. Relacionamentos estão sendo transformados para a glória do Teu nome, Jesus. E assim oramos, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Te amo.